tanto presencialmente como virtualmente. Eu tirei a máscara aqui para que tem algumas pessoas que precisam da leitura labial, né? Espero falar de maneira que seja compreensível. Então, essa é inclusive uma recomendação que a gente faz aqui, quando cada um for falar, que tire a máscara, para que o colega que faz leitura labial possa, né, nos acompanhar. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição e também descrever o local onde a gente está. Tá? Eu sou a Lucena, tá? Sou coordenadora aqui da federação. Eu tenho a pele branca, os cabelos branco-amarelados, uso óculos, estou vestindo um vestido verde, estou sentada numa mesa à frente do auditório da federação. Nessa mesa é uma mesa baixa, né, em cima de um tablado de, acho que 10 centímetros, mais ou menos. À mesa estão sentadas também a coordenadora Luciana, a assessora política Eliane, que vai fazendo como é que é o nome? A relatoria do encontro, e do meu lado esquerdo está o Gerson, também coordenador da federação. A mesa tem laptop, em cima da mesa tem os laptops, microfones, é uma mesa bege, e mais copo de água, café. À minha direita tem um telão, uma TV, né, na verdade, onde a gente projeta a imagem do virtual. Toda a imagem que aparece no virtual está lá nesse telão, à direita. À esquerda, a gente tem a equipe de som e imagem, que a FENAJUF contratou, que é da empresa Plug. Tem mesa de som, câmera e os equipamentos de computadores, equipamentos de informática. Né? Junto com ainda na minha esquerda, junto com a equipe de som e imagem contratada, está o Rafael, que é o sentado também numa mesa, que é o jornalista da federação que está acompanhando para divulgar tudo que está acontecendo aqui. Né? E à frente dessa mesa que eu estou sentada, junto com os outros coordenadores e a Eliane, que é assessora, tem as cadeiras do auditório. Né? Hoje nós temos aqui, de participantes do congresso, as cadeiras são cadeiras tipo universitária, que são aquelas cadeiras que têm um braço móvel, né, para que as pessoas possam escrever. São cadeiras de assento vermelho e espaldar preto, e tem em torno de 60 cadeiras, mas nós somos 11, são 11 participantes aqui presentes, além dos coordenadores, funcionários da federação, os 3 coordenadores, os funcionários da federação e a equipe da Plug. Mas são 11 participantes que a gente está muito feliz de ter aqui, viu? Esse auditório, ele comporta até 80 pessoas, com espaço sem muito espaçamento, né, por conta de questão sanitária. Com espaçamento, a gente calculou aí em torno de 60 cadeiras, com espaço de 50 centímetros entre uma e outra. Ao fundo da sala está a Antônia e estará também a Patrícia, que são nossa equipe de apoio para credenciamento, né, e informações diversas e organização do evento, são funcionárias da FENAJUF, e ao fundo do auditório ainda temos uma mesa com cafezinho e uns biscoitinhos ali para quem está aqui presencialmente. Quem? Então, acho que é isso. As paredes do auditório ainda têm uma proteção de som que está sendo instalada. Uma proteção, são placas de um material, eu não vou saber dizer para vocês exatamente qual material, mas é um material que protege, né, para som. No teto também tem isso. O do teto é da mesma cor do gesso, mas nas paredes, né, no entorno do auditório, são placas coloridas. Elas têm cor preta, cinza, lilás e salmão, e bege.
Então, é isso. A gente tem umas regras aqui que o Gerson e a Luciana e uma programação que vão divulgar aqui para todos, né? E eu estou acompanhando aqui o chat e o que vocês precisarem aí no virtual também podem colocar, que a gente acompanha. Obrigada pela presença de todo mundo, tanto no virtual quanto aqui fisicamente junto com a gente. Obrigada. Eu preciso falar sobre isso. A federação mudou para cá por conta de acessibilidade, né? A gente, há bastante tempo, vem tentando uma sede que a gente pudesse receber todos os colegas, todos e todas, né, sem restrição. E é isso que a gente fez aqui. A gente tem um elevador que a gente chega bem a essa sala, né? A gente tem o acesso ao prédio. Tem um lado que tem rampa, tem o outro que tem escada, então precisa se deslocar um pouco mais para chegar até aqui, mas ele tem acesso, dá acesso para todas as pessoas. Isso é o mais importante. Agora, dentro da federação, foi feita uma obra que ainda não inclui acessibilidade para todos. Vocês vão ter, não tem piso tátil, não tem a leitura em braille nos lugares, a gente não tem rampa, né, em todos os lugares. Vocês vão ver que a gente vai ter palestrante cadeirante que vai ter dificuldade de participar nesse balcão aqui da mesa, porque não tem ainda uma rampa que ele possa acessar a mesa do auditório, né? Então, assim, a questão, né, da Libras a gente já trouxe para o virtual, mas falta também legenda para algumas pessoas deficientes auditivas que preferem a leitura de legenda. Então, são diversas coisas que a gente está construindo e espera construir junto com todos e todas que estão aqui, né, para poder fazer da melhor forma possível. Eu tenho um colega no Rio, que é o Ricardo, que sempre lembra que na federação a gente não tem um representante PCD, né, para estar trazendo esses temas. Então, o que é importante é isso, é a gente estar aqui nesse encontro trazendo, né, e dialogando com todas as deficiências que forem possíveis, né, da gente dialogar para poder criar uma estrutura melhor possível para todo mundo. E é construir junto. A gente espera a colaboração de todas e todos nesse sentido. Tá, gente? Muito obrigada. Obrigada mesmo, porque para a gente é um avanço incrível a gente estar realizando esse encontro e poder ouvir todos vocês. Obrigada. Nossa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerson, sou coordenador de organização sindical e relações institucionais da FENAJUF. Quero também dar as boas-vindas a todas e todos, né? Saudar os colegas e as colegas todas aqui presentes, os colegas que estão no virtual, né? Saudar a direção, a coordenação da FENAJUF. Estamos aqui pela coordenação, além de Luciana e de mim, temos aqui também Márcia, o senhor não está presente aqui, deve ter algum colega no virtual que eu não percebi ainda. Quero saudar os sindicatos pelo debate que foi feito, né, pelo esforço que foi feito de construir junto com a FENAJUF esse primeiro encontro, né, que abre, né, o avança, dá um passo adiante em mais essa área da luta, né, que é isso, disso que se trata hoje aqui, né, além de debater, de trazer os colegas, trocar ideia, de construir pautas, de organizar a luta, que é também luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do judiciário, por valorização, por dignidade, por igualdade. Então, quero saudar a todos por isso, desejar um excelente encontro para a gente, que seja produtivo, que construa uma pauta, que organize a nossa luta e que já traga, né, o gostinho de quero mais para o próximo, para que avance, né, definitivamente, né, essa área da luta na FENAJUF e nos sindicatos, né? Eu sou também presidente do Sintrajuf, Pernambuco. Aqui na sala estamos eu e Arthur Cabral, representante aqui de base do TRT de Pernambuco. Temos ainda os colegas do TRF, Fabiano e André Cirino, do TRE, presentes participando no virtual. Para a gente também foi um primeiro encontro, foi muito rico, abre, descortina uma área em que a gente percebe claramente que precisa avançar,
como a Lucena já indicou aqui, da FENAJUF, e é uma decisão, né, firme aqui da coordenação da FENAJUF, que no último congresso já avançou em termos de representatividade de mulheres, de negras e negros, e como já indicado por Lucena aqui, precisa dar um passo adiante, e esse debate aqui é um primeiro momento na FENAJUF de se chegar a isso. Não me estendo muito, quero só aqui fazer a leitura das mesas, né, da nossa programação. A gente, inclusive Arthur é testemunha disso aqui, a gente tem divulgado um primeiro esboço, né, do que a gente estava pensando ali. Peço desculpa por duas coisas. Primeiro, eu não terei a máscara para falar, tem indicação dos colegas para que a gente faça isso, né, para a leitura labial, e também não fiz minha autodescrição, né? Então, antes de fazer aqui a leitura das mesas e dos temas, vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem, branco, tenho o cabelo preto, uso óculos redondos, pretos, né? Estou com a camisa laranja, acho que é mais ou menos isso, e estou no cenário já descrito por Lucena. Bom, vamos à leitura das mesas, né? A gente vai abrir... O som desapareceu. Estamos sem som. Desabilitem aí, acho que deu algum problema que desabilitou o áudio. Eu habilitei de novo aqui na barra embaixo. Eu ouvi o colega, mas não ouvi o palestrante. O palestrante não está, agora saiu de tudo. Eu estou te ouvindo, mas não ouço ele. Também não. Eu também estou sem áudio aqui do participante, lá do palestrante. Ele bota acabando com a minha casa, mas tirou a telha do lugar, né? Para roubar, pegou meu dinheiro todo esse mês agora. Ele passando no da casa da Dona Baia, meu banheiro é do lado dela, né? O rapaz vai resolver lá, viu?
Vamos testar se o pessoal no chat já consegue escutar aqui a mesa. O pessoal de Libra sinalizou que está escutando bem. Eu pergunto se os demais colegas estão ouvindo. Voltou? Agora sim. Pronto, então o pessoal do chat já está nos escutando. Eu acho que sim também, aqui Peço estamos desculpa ao pessoal ouvindo. presente, mas eu vou ler novamente aqui as mesas, né? O pessoal já nos vê e nos escuta, então sigo na leitura aqui. Tinha falado há pouco que teremos uma mesa sobre aposentadoria especial, sobre o PLP 454 e FUNPRESP. Teremos como palestrantes João Marcelo Arantes, que é da assessoria jurídica da FENAJUF, e Ari Reck, eu acho que é assim que se pronuncia mesmo, Ari, que está aqui, o colega servidor do Rio Grande do Sul, Sintra-JUF, Rio Grande do Sul. Ao fim do dia, teremos um tour pela FENAJUF, uma vivência, né, para que os colegas circulem, observem os desafios que ainda temos na FENAJUF, na estrutura nova que está sendo concluída aí, para superar aí algumas dificuldades e algum detalhe, né, de ausência de acessibilidade. No domingo, iniciaremos o dia com um debate sobre acessibilidade e o exercício da cidadania nas eleições de 2022. Teremos como palestrante Bruno César Andrade de Souza, que é secretário de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE. E, por fim, uma outra mesa com os projetos de interesse da pessoa com deficiência em tramitação no Congresso Nacional. Teremos como palestrante Alexandre Marques, que está aqui presente, e é assessor da FENAJUF. Esse é o nosso roteiro de hoje. Eu passo a palavra para a Luciana para que
fale um pouquinho sobre as regras que seguiremos aqui, que também podemos consensuar algum ajuste sobre elas, não é isso, Luciana? Obrigado, pessoal, sejam bem-vindos, um ótimo debate para a gente. Bom, novamente, bom dia a todas. Ah, tá vendo? Gente, eu sou a louca da máscara, a louca, né? Quem me vê aqui na semana, aqui na FENAJUF, vê o tanto que eu falo sobre o uso da máscara. Bom, mais uma vez, bom dia a todas, todos e todes. Agradeço em nome da federação, das minhas companheiras, companheiros e trabalhadores da FENAJUF, a participação de cada uma e de cada um presencialmente e remotamente nesse primeiro encontro de pessoas com deficiência, né? Como já foi pontuado pela companheira e pelo companheiro, é um avanço, né? E a gente espera avançar cada vez mais em busca de uma sociedade onde haja cada vez mais inserção dos PCDs, das pessoas portadoras de deficiência, em todos os espaços. O pessoal no chat está dizendo que está baixo o som, talvez você. Falar mais. A Luciana não está entrando no áudio, não. Não? Agora foi. Tá vendo? Então, que esse primeiro encontro nos sirva como o pontapé inicial para que o próximo e os próximos sejam cada vez melhores. Peço desculpas pelos contratempos, né, mas é uma nova realidade, né, embora já estejamos nesse mundo virtual há 2 anos, mas sempre que a gente se depara com uma atividade nesse sentido, né, acaba que a gente tem uma série de dificuldades. Então, nos desculpem, estamos aqui, a equipe que está aqui trabalhando para resolver todas as dificuldades que, porventura, apareçam durante o nosso evento. Bom, eu sou Luciana, sou uma mulher de pele parda, me reivindico negra, né? Então, minha autodescrição, eu estou com um vestido estampado, não dá também para perceber se é vestido ou não, mas é estampado, não uso óculos, tenho cabelos longos, cacheados e claros, castanho mais claro, de tinta, né? Para esconder os brancos. Eu quero fazer aqui uma descrição do chat, né? Nós temos do nosso chat, das pessoas que nos acompanham virtualmente, temos 21 participantes no chat, a maioria, acredito, esteja com a câmera fechada, mas assim, quem pudesse mostrar para a gente se conhecer, como se a gente estivesse aqui no espaço, uns vendo minimamente a carinha uns dos outros, a carinha uma das outras, tá? Então, vocês podem fazer as colocações no chat, podem colocar aqui no grupo, tá? E com relação às regras que o Gerson falou, não são regras rígidas, mas são para a gente ter uma noção de como que vai ser feito o nosso trabalho aqui. Então, nós vamos trabalhar com as falas dos palestrantes e, após as falas, nós vamos trabalhar com 5 inscrições de 2 minutos para cada pergunta, e aí depois volta a fala para os palestrantes, para mais 10 minutos de fala. Só pode ser 5 inscrições? Se tiver mais de 5 inscrições, ninguém vai cortar a palavra, ninguém vai impedir que falem, tá? É só para a gente ter uma noção, tá bom? Então, sintam-se à vontade para se inscrever e para falar. Peço desculpas também pelo atraso do início da atividade, né? O pessoal do chat estava mais preocupado com o horário, mas aqui no presencial a gente dependia da chegada de um dos palestrantes, né, Ricardo? Mas está tudo certo aqui para a gente tocar a nossa atividade.
Então, eu posso chamar primeiro o palestrante. Então, eu vou chamar... Oi, Ricardo. Uma colocação. Por favor. É o seguinte, ali pela programação que eu vi, vocês leram, a gente precisa deixar bem claro ali que ao final, no domingo, me pareceu não estar tão claro, mas é preciso a gente ter a leitura e a apresentação de propostas, né? Porque, na verdade, é a cereja do bolo. Tá, né? tá bom. Né? Então, no último ponto, né, no domingo, onde está a apresentação e encaminhamentos de propostas, a gente vai fazer a leitura de todas as propostas e de todos os encaminhamentos tirados aqui, certo? Não, mas é que só não está feita a leitura, tá? Então, a gente vai fazer a leitura e, lógico, vai submeter aqui a uma votação mesmo que simbólica, né, para a gente, tá bom? Então, o propósito aqui é a gente discutir, fazer o debate sem qualquer atropelo para que o que seja tirado aqui seja tocado pela federação, tá? Então, eu vou chamar para compor a mesa a Alessandra Andrade, que é secretária de Políticas Sociais do Sintrajuf, Rio Grande do Sul. Pode vir, Alessandra. E o Ricardo Soares, que é coordenador do Departamento de Acessibilidade e Inclusão do CISEJUF, Rio de Janeiro. Eu vou falar aqui rapidinho sobre o negócio do nome do coletivo. Se está ligado a quem, tá? Pessoal, enquanto a mesa está sendo composta, eu queria dividir aqui com vocês algumas coisas que a federação deliberou. Nós na primeira reunião da federação, dessa direção, nós instituímos o coletivo de PCDs. Não crivamos o nome porque queríamos que fosse construído aqui, né? Se é um coletivo de acessibilidade e inclusão, se é de PCD. Então, é importante que isso seja debatido entre vocês para que a gente formalize o nome do coletivo. Uma outra questão é que esse coletivo inicialmente está ligado à área de saúde, ao departamento, à coordenação... Desculpa, não tirei a máscara, é o hábito. Esse coletivo está ligado à área de saúde na federação. E aí a gente também precisa discutir aqui, porque tem uma outra coordenação chamada coordenação de opressões, aonde é adequado que esse coletivo esteja diretamente ligado. Né? Eu acho que PCD não é um problema de saúde, né? Então, eu acho que vocês devem nós juntos definirmos aqui a que coordenação esse coletivo deva estar ligado. Né? E é isso, informar para vocês que a gente tem uma coordenação de opressões, né? E se não, né, vocês pensarem aonde deve estar. E outra coisa é sugerir também a criação de um regimento interno para os encontros, para os próximos encontros. Né? Isso vocês podem planejar, pensar. Pode ser feito nesse encontro, se não for possível, né, ao longo do tempo, até que a gente faça um outro encontro, mas que já estabeleçam, então, um regimento interno, né, para o funcionamento. E era isso. Obrigada. Sejam bem-vindos, Alessandra e Ricardo. Eu sei que militantes muito combativos, né, dessa luta, e a palavra está com vocês. Sei que a gente vai ser feliz aqui ouvindo vocês. Obrigada. Bom dia, agora sim. Bom dia a todos e todas. Eu sou Alessandra, né? Como foi falado, estou diretora do Sintrajuf. Estarei nos próximos 3 anos. A gente teve eleição na semana passada. Sou servidora do TRT4 há 17 anos. E também sou coordenadora do Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna. Alguns colegas me conhecem por causa dessa pauta também. E sou mãe do Davi e da Sofia. Eu sou uma mulher branca,
né, de 47 anos, tenho cabelo pela altura do ombro, um pouco acima, cacheado. Estou vestindo um vestido em tons de preto, branco, assim, vestido longo com gola canoinha, não sei se se usa ainda esse termo. Isso é coisa da minha mãe, eu sou filha de costureira. Eu saúdo a direção da FENAJUF, né, todos e todas aqui presentes, presencialmente ou virtual, né, e a gente foi convidado para falar um pouco sobre o painel FENAJUF acessível e inclusiva. Então, a primeira eu vou pedir desculpa, assim, porque eu sempre me oriento pelas minhas anotações, né. Eu não falei da minha deficiência, eu sou deficiente física, eu nasci com luxação congênita, tenho displasia de quadril, tenho prótese de quadril há 11 anos, e agora, por causa do serviço público, eu tenho, assim, eu gabaritei todas as possibilidades de doença de ombro, eu acho que a gente pode ter, né, relacionada ao uso de teclado, computador, essas coisas. Né, então, por causa, eu sempre mantenho tudo anotado, porque para poder, né, estar aqui, para poder manter minha rotina, isso também requer uma dose considerável de remédio, né? Então, isso faz com que eu tenha brancos eventualmente, então eu sempre faço um roteirinho. Acessibilidade e inclusão, né? É falar de respeito, né, com as pessoas, né? Respeito a pessoas que têm suas particularidades específicas. Somos somente diferente, como são todas as pessoas. Não somos um problema social. Somos a sociedade. Somos muitos sobreviventes das armadilhas dessa sociedade autocentrada, visto que muitos têm suas deficiências devido a erros médicos, problemas no parto, inacessibilidade a informações e medicamentos e ao próprio trabalho, que é o maior gerador de deficiência nas pessoas. Após 7 anos da lei de inclusão, há muito mais a fazer do que o que está no papel. Eu ia dizer que a gente precisa encontrar um caminho para a sensibilidade das pessoas. Afinal, somos gente também. O que se pergunta é o que faz com que pessoas entrem com as suas opiniões nas nossas vidas. Eu vou citar um exemplo de ontem, que até se comentou algo parecido num encontro estadual do Sincejuf, que é tratar as pessoas com deficiências com infantilização e comentários grosseiros. A gente veio, a nossa delegação de 3 pessoas lá do Rio Grande do Sul, né, e a pessoa da companhia aérea que estava assessorando o colega, assim, eu percebi que, né, que logo que ele estava conduzindo, assim, ele fez um comentário, assim, já, tipo assim, deu um tapinha, né, já vamos resolver, assim, mas numa voz bem infantil, como se estivesse falando com uma criança, né, tipo assim, já vamos resolver o teu problema. E né, peço licença para o Ari para citar, né, esse exemplo, e no ser conduzido para o táxi, uma pessoa que estava ali, que é quem chamava os táxis, né, olhou assim, isso chega até a me dar uma agonia, sabe? Então, assim, isso fere a gente. Todos que estão aqui sabem o quanto isso fere, porque nós não somos a nossa deficiência. Nós somos pessoas que eventualmente temos alguma dificuldade ou outra, mas isso não nos impede de quase nada na vida, né? É incrível como é difícil entender o quanto essas palavras ferem a gente. Alguns anos saindo do mercado, um senhor me parou na rua para me aconselhar a usar uma palmilha, desculpa, já que é um manco, né, e isso é um incômodo para as pessoas, segundo ele. Porque se tu fizer assim, as pessoas não vão nem perceber. Ou seja, eu não faço questão de me esconder. Eu sou e quero que as pessoas me enxerguem, que eu sou uma pessoa que tem uma deficiência, mas mesmo assim, eu contribuo para a sociedade como qualquer outra pessoa e até mais. Né? Não quero me esconder. Eu acho que aqui ninguém quer, né? E foi-se esse tempo, né, de esconder as pessoas em casa. Eu me lembro quando eu era criança que tinha muito isso, assim, crianças na vizinhança que tinham alguma deficiência, principalmente se era alguma deficiência mental,
nunca saíam para a rua. Tu sabia que existia uma criança naquela casa, mas elas nunca sabiam. Apesar de tentativas do governo em fazer novamente essa separação, né, agora, e deixar as pessoas com deficiências, crianças principalmente, em casa, né, sem o acesso à escola. Ainda sobre ser criança, eu lembro que quando eu era criança eu usei gesso por muito tempo, e a minha mãe me levava a passear no carrinho. E as pessoas paravam ela na rua para xingar ela, porque aquilo era muito constrangedor, né? Que era constrangedor, que era difícil para as pessoas ver aquela cena e que ela estava me humilhando, ou seja, me colocar em contato com a sociedade era visto pelas outras pessoas como uma situação humilhante. E dentro do judiciário a gente sabe que não é muito diferente. Não são raros comentários de que as cotas dão vagas para os imperfeitos, digamos assim, ou aleijadinhos, como eu já vi comentários, a ponto de dizer que para nós basta cumprir as 6 horas. E como se a gente tivesse ganhado as vagas, como se a gente não tivesse preparado e prestado um concurso e, na grande parte, tirando notas melhores das pessoas que eles dizem como normais, né? Sabemos que temos que fornecer um trabalho de muito mais qualidade para que seja considerável aceitável pelos colegas. Apesar de parecer uma fala rancorosa, nada do que eu falei foge do que quase é o nosso cotidiano. Eu saúdo a realização desse evento, que também precisou de muita luta e insistência para que acontecesse. E que esse seja o primeiro de muitos. Precisamos sair do cantinho da sala, figurativamente falando, e estar presente nos espaços de luta e decisão, porque somos a categoria que está depois do etc. das minorias. Essa fala eu roubei do Ricardo, né? Porque são contra o machismo, contra várias coisas, e etc., né? Não se vê luta anticapacitista nos textos. Precisávamos estar com esse encontro cheio, porque precisamos ser vistos para não sermos esquecidos. Um exemplo é o nosso projeto de aposentadoria especial, que está em tramitação há 17 anos, e de tão obsoleto nos é prejudicial atualmente. Mas isso vai ser falado em outro painel, né? Como a situação do projeto é grave, ele está quase se aposentando, né? Considerando as regras do próprio PL, né? Que com 20 anos, com deficiência grave, pode se aposentar, no caso de mulheres. É importante trazermos os colegas para lutas, é importante termos materiais que extrapolem as cartilhas comuns de acessibilidade, sendo mais que um regramento, mas até um manual de etiqueta do que não fazer ou agir com a pessoa com deficiência. Precisamos ter nos nossos materiais a história de luta das pessoas com deficiência, que foram parte fundamental na criação das regras de segurança do trabalho e da OIT. Se os demais colegas têm um ambiente seguro e ergonômico, entre outros fatores, é muito pela observação e trabalho dos trabalhadores nas minas, que era uma categoria que mais sofria acidentes do trabalho, né? E a partir daí que começou a sair, não sei se todos sabem, mas que acabou de sair os regramentos e cuidados, né, com prevenção de acidentes. Precisamos ficar em cima do nosso projeto, que já garantiu a paridade e acessibilidade e teve essa parte excluída por um erro técnico. Ou seja, ao invés de ser corrigido, foi simplesmente descartado, que foi um PL que foi apensado ao principal e não fazia a diferenciação entre homens e mulheres no tempo. Então, em vez de corrigirem isso, como uma emenda, eles excluíram e com isso a gente perdeu a paridade e integralidade. Né? Então, eu pergunto assim, que benefício é esse de se aposentar antes e perder uma grande parte dos nossos rendimentos, perder paridade, né? Então, qualquer pessoa que se aposenta antes por incapacidade, independente de ter deficiência ou não, acaba ainda tendo mais benefícios do que a gente perde mais. A nossa fala estava programada para ser amanhã de manhã, né? E o que nos daria mais instrumentos, assim, mais informações para continuar nessa linha de debate. Então, acredito que a gente possa contribuir mais ao longo do encontro. E, dado, né, o adiantado da hora, assim, eu encerro por aqui por enquanto, mas amanhã dou mais pitacos, se for permitido, assim. Obrigada.
Obrigada, Alessandra. Agora eu passo a palavra para o Ricardo. Bom dia. Bom dia, fora aqui do microfone. Então, bom dia a todos e todas. Bom dia ao pessoal do virtual, cumprimentando aí a direção da federação, cumprimentando todos e todos os presentes aqui. Meu nome é Ricardo, sou um homem branco, moreno claro, enfim, cabelo preto, muito embora minha esposa diga que catando direitinho já aparecem alguns brancos. Eu não acredito muito nessa versão dela não, mas ela me fala isso. Eu tô com uma camisa polo preta do meu sindicato, CISEJUF, Rio de Janeiro. E, bom, enfim, é isso, né? E aí a gente começa a falar desse tema, né, que nos coube, que é a questão da FENAJUF, acessível e inclusiva, né? E aí eu até pego como gancho aqui a fala da Alessandra, que trouxe todas as dificuldades e o que a gente encara e enfrenta enquanto pessoa com deficiência, né, na sociedade de um modo geral, a sociedade extremamente machista que a gente vive, uma sociedade racista, né, homofóbica e extremamente capacitista, né? Vejam que esse termo eu deixei de propósito por último, porque é o termo menos usado, inclusive nas discussões das próprias minorias, né? Até por aqueles e aquelas que se dizem defensores das minorias, de um modo geral, né, esquecem do tema pessoa com deficiência. E aí foi o que a Alessandra colocou, né? A gente vem lá dentro do etc., dentro daquele bolinho lá que ninguém sabe muito bem o que é, então joga lá, né? Isso a gente repara nas falas a todo instante, né? Propagandas políticas, eventos, né? Até mesmo da esquerda, né? Que defende a pauta de minorias, defende o social. A direita a gente nem fala muito porque, né? Enfim. Mas esse tema ele é esquecido, ele é colocado lá no etc. E isso é um fator, né, que invisibiliza o segmento de maneira extrema, né? Porque nem mesmo dentro das minorias nós somos lembrados, né? Todo mundo se lembra de falar de mulheres, negros, LGBTQIA+. Aí, o etc., a gente está ali dentro do etc., perdido ali, enfim, né? Então, e isso é uma luta que a gente vem, né, cotidianamente, né, tocando essa luta. Em cada evento, em cada participação, em cada oportunidade que a gente tem que tocar nisso, falar, chamar a atenção, né? O próprio termo, né, que é discriminação por pessoa com deficiência, que é o capacitismo, ele é pouco abordado, pouco conhecido, né? E isso só contribui para piorar uma situação que já é de invisibilidade. O nosso segmento é um segmento que paga por essa invisibilidade que se tem. Uma invisibilidade que é um problema da sociedade, a gente sabe que tem esse problema, e algumas vezes, ou por vezes, o nosso próprio segmento também é partícipe, né? Também tem a sua meia-culpa nessa história, né? Também tem a sua meia-culpa por não participar, muitas das vezes por não querer estar presente em eventos, em questões, quando são chamados para que participe, né? Porque nós precisamos ser senhores das nossas decisões, afinal de contas, o nada de nós sem nós, né? Ele precisa estar a cada minuto conosco, né? Em cada decisão. Porque a gente já vive numa sociedade que quer nos tutelar o tempo inteiro, né? A sociedade quer nos tutelar o tempo todo. A sociedade sabe o que é melhor para nós, né? Isso a gente vive na rua, em qualquer lugar. Qualquer lugar que a gente chega, né?
Eu esqueci de dizer, para quem não sabe, para quem está no virtual, eu sou deficiente visual, sou cego, né? E ao chegar em alguns ambientes para buscar alguns atendimentos, em algumas situações, as pessoas se preocupam em botar o cego sentado, né? Ao invés de perguntar o que aquele cara ali, aquele cidadão, deseja naquele ambiente, né? Não, senta, e aí, se der, conforme for, a gente até pergunta o que ele deseja, mas primeiro, senta, né? E não é você que quer sentar, não, senta que é melhor para você, né? Então, sociedade, eu sei o que é melhor, não é você que sabe, eu sei, sociedade. Né? Isso a gente enfrenta no dia a dia, isso aí não tem, né? A gente sabe que é assim, sociedade. Isso a gente vai mudar de uma hora para outra? Não, a gente não vai mudar de uma hora para outra. A gente tem que ir matando um leão a cada dia para ir tentando, né, com as nossas ações, tentar ir mudando um pouco disso. Né? Não vai ser na nossa geração, não vai ser na próxima, mas se a gente parar, aí realmente não vai se evoluir. E aí a gente traz essa questão para dentro do judiciário. E eu vou colocar judiciário e MPU, porque a nossa federação abarca o MPU. E essa discussão, por isso que ela precisa estar sendo travada o tempo todo em todos os ambientes. E aí, com a estrutura que se tem no judiciário, essa estrutura castelar, feudal do Poder Judiciário, ainda é mais um fator que complica ainda mais essa guerra nossa. Né? A gente sabe que a estrutura do judiciário não facilita coisa alguma, né? Essa estrutura que ele tem. Então, até para a gente, por exemplo, fazer as nossas questões, as comissões de acessibilidade, tudo isso que foram partos, né, para que fossem cumpridas, que fossem instaladas, criadas Brasil afora, né, a gente sabe por que disso, né, por causa exatamente dessa estrutura, que é complicada. Isso foi só um exemplo, depois eu vou voltar nessa questão, porque como é que a gente começa essa luta, e eu vou trazer a luta do CISEJUF Rio de Janeiro, mais especificamente, inicialmente aqui, a gente entra para o sindicato em 2002, eu entrei na Justiça Federal em 99, já em 2000, junto com outros colegas, a gente já tocava movimento de greve, afinal de contas a veia política, né, está presente, então a gente já estava nas lutas, nas portas dos prédios, né, das justiças, tocando a luta, e eu, do Lavin, que também está aqui, Marcelo, que também está presente, a gente já estava nessas lutas aí, desde essa época. Em 2002, a gente forma uma chapa e vai ser diretor do CISEJUF. Eu e do Lavin, que está aqui, a gente foi ser diretor do CISEJUF, nosso primeiro mandato em 2002. E lá a gente precisava primeiro organizar o sindicato, que à época estava completamente bagunçado. A gente precisava então primeiro arrumar a casa, né, para depois a gente ir tocando algumas coisas mais específicas. E isso foi feito. A gente arrumou a nossa casa, que vinha complicada. A gente arrumou na primeira gestão que a gente fez, né? Foi se arrumando aos poucos, enfim. E já no final da nossa primeira gestão ali, a gente avaliou que a gente precisava pautar o tema da pessoa com deficiência mais fortemente dentro do próprio sindicato, né? Levar as nossas necessidades, o que a gente precisava, enfim, o que a gente precisava tocar ali em relação a isso, e por conta do que a gente vivia nos locais de trabalho, né? A categoria tem os seus problemas todos, né? Do dia a dia no judiciário, e nós temos os nossos problemas mais específicos, e que às vezes, e por vezes, inviabilizava, eu digo inviabilizava, que hoje em dia nem tanto, mas inviabilizava por completo o trabalho, né? Então a gente precisava levar essa luta também para o sindicato tocar, né? E assim foi feito. A gente criou
um núcleo das pessoas com deficiência do CISEJUF, e nos encontros da federação, ali acho que desde 2006, eu sempre esqueço essa data, tá? É uma fala já recorrente minha. Eu acho que 2006, na plenária de Natal, depois alguém me corrija aí, por favor. Na plenária de Natal, foi a primeira vez que a gente começou a levar esse tema para dentro da federação. Foi ali porque, eu digo que foi ali porque antes eu ainda não tinha visto nada nos anais da federação tratando da questão. Então, ali a gente levou uma resolução que a gente conseguiu aprovar, né, tratando mais especificamente desse tema, e lá estávamos presentes, eu, do Lavim e Marcelo, que também está aqui. Então, foi a primeira vez ali. E aí a gente já pedia para que a federação pudesse fomentar essa luta de criação de núcleos, sindicatos nos sindicatos de sua base, Brasil afora, né, para que esse segmento fosse se fortalecendo Brasil afora. Não preciso registrar, mas já registrando, que essa resolução foi deixada lá nas calêndulas gregas fenajufinianas, vamos dizer assim, né? Nada foi feito. E de lá para cá foram algumas plenárias e congressos que a gente leva a pauta, aprova a pauta, não é porque ninguém é contra, né? Ninguém em congresso, plenário, consegue ser contra a pauta do segmento das pessoas com deficiência. Ninguém é contra, é legal, tal, maneiro, né? Dá até ibope às vezes, é bonitinho e tal. Mas tocar que é bom, a gente não conseguia tocar. Isso foi evoluindo. A gente foi também evoluindo a luta no sindicato, no CISEJUF, o nosso núcleo virou departamento de acessibilidade e inclusão, o que já lhe conferiu mais autonomia do ponto de vista tanto administrativo, político, quanto orçamentário também dentro do sindicato. E a luta foi vindo, né? E sempre a gente, né, levando para a federação essa questão, cobrando esse primeiro encontro, né, que esse primeiro encontro nascesse, né, rolasse por parte da federação. E cá estamos nós, né, hoje aí no dia 9 de julho, homenagem a São Paulo, né, hoje, fazendo, né, nascendo esse primeiro encontro nacional dos servidores e servidoras com deficiência do Judiciário Federal e MPU. Portanto, assim, a gente viu aí que a caminhada não foi nada fácil, né? 2006 até 2022, né, tivemos aí um caminho longo, né? Longo. Mas nasceu, né? E como tudo na luta dos PCDs é assim, né? Luta, e luta, e mais luta. A gente conseguiu, então, cá estamos nesse primeiro encontro nacional, e é importante a gente, né, fazer alguns flashes ao longo dessa caminhada aí, como a gente tocou. Por exemplo, a criação das comissões de acessibilidade e inclusão nos tribunais, Brasil afora, que foi algo extremamente complicado de se tocar. Não se implementava, em princípio, né, as comissões. Antes, é bom, eu até peço aqui desculpas para poder voltar um pouquinho só, que é o seguinte: os tribunais, eles não davam muita atenção à questão da pessoa com deficiência, muito embora a gente já tivesse uma série de diplomas legais, né, em vigor com relação à acessibilidade, por exemplo. A lei de acessibilidade, ela data do ano de 2000, né? Lei de acessibilidade é de 2000. Aí alguns vão dizer, não, mas não estava regulamentado em 2000. Bom, mas foi regulamentado em 2004. Né? E mesmo assim os tribunais pouco davam atenção àquela letra morta ali. Né? E outros diplomas que a gente tinha anteriores à própria lei de acessibilidade. Né? E viemos caminhando, aprovamos uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência ao longo desse caminho, que no Brasil virou letra constitucional, né?
e o judiciário continuava não observando muitos aspectos, continuava não dando a atenção devida a uma letra constitucional, né? Ao longo desse caminho, aí tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, também veio, em 2015, Lei Brasileira de Inclusão, tratando do tema, e o judiciário também, né, meio que, vamos lá, vem cá, mas não é bem assim, né, falta isso, falta dinheiro, falta uma série de coisas, né? Para outras coisas nem tanto, mas para essa questão sempre faltava tudo, né? Até que veio a resolução 230 do CNJ, né? Aí a coisa começava a ter uma luz, porque a pirâmide das leis ela estava de cabeça para baixo no judiciário, né? Eu acho que assim, lei ordinária deixa para lá, né? Letra constitucional, diploma internacional, mais ou menos e tal, uma coisa ou outra, né? Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais ou menos e tal, não sei. Não, mas aí veio a resolução do CNJ, aí, né, deu-se a luz. Vamos correr atrás de tudo, porque agora tem resolução do CNJ, gente. Resolução 230. Aí algumas coisas começaram a caminhar mais. E melhor, né? Não a contento, obviamente que não a contento. E a criação das comissões, que era lá uma determinação da 230. Ela foi criada normalmente? Não, foi criada a fórceps, né? No Rio de Janeiro, eu trago o exemplo do Rio de Janeiro, o único tribunal que criou, sem o sindicato ir lá e encher o saco e gritar e falar, olha, tem uma resolução que manda criar a comissão de acessibilidade e inclusão, foi o TRT. Foi o TRT. O TRF, ao qual eu estou, né, não tinha criado nada. Aí o sindicato teve que ir lá, lembrar que existia uma resolução que mandava criar a comissão de acessibilidade e inclusão, né? Aí o TRF, é mesmo, vamos criar, né? E aí depois de algum tempo criou. O TRE também não criou, não havia criado, a gente teve que ir lá, né, fazer gestões, havia umas comissões no TRE, tratando até do tema, mas não nos moldes da resolução 230, e que depois nasceu. Então, assim, a coisa vai se dando dessa forma, né? Então, por que a gente... E aí a gente volta aqui para a FENAJUF, né? Por que a gente precisa de uma FENAJUF acessível e inclusiva? E uma FENAJUF que conheça o tema, domine o tema, queira estar defendendo essa pauta no seu dia a dia, precisando estar dentro dessa pauta, tal qual a questão do negro, tal qual a questão LGBTQIA+, tal qual a questão da mulher, né? Porque a gente precisa de uma federação forte e que lute para que isso tudo aconteça, né? Por isso a nossa ideia, desde lá de 2006, uma federação que corra atrás disso, que promova esse encontro que, enfim, nasceu, né? Só que para a gente fazer essa questão toda andar, a gente precisa de alguns mecanismos também dentro da própria federação para que isso ande a contento. E ande a contento, não esquecendo do lema nada de nós sem nós, né? Então a gente, no último Congrejuf, que se deu em Goiás, né, a gente elaborou uma resolução, o CISEJUF e o Sintrajuf RS, em conjunto. A gente fez uma resolução com várias questões ali que a gente tratou, né, do segmento, e a gente precisa destrinchar um pouco melhor essa resolução, e aí alguma das propostas que eu já adianto até para amanhã, que a gente precisa ter aqui aprovado e que leve para a direção, para que a direção implemente e veja como isso caminhar melhor, para a gente ter uma FENAJUF exatamente acessível e inclusiva na acepção dos termos, né? Uma das questões que a gente precisa o quê, né? Uma das questões que a gente trata ali. E aí seria o quê? Para o próximo congresso da federação. Cada chapa tenha que ter
10%, ou pelo menos uma pessoa, um integrante da chapa, sendo pessoa com deficiência, né? A gente sabe que já há a cota de mulheres, a cota de negros, e eu acho que já está na hora de ter a cota da pessoa com deficiência, né? Dentro dessas mesmas questões similares, uma pessoa com deficiência por chapa, ao menos. Isso obriga o quê? Obriga que essa chapa que foi eleita vai ter necessariamente alguma pessoa com deficiência, obriga os sindicatos a terem suas pessoas com deficiência, digamos assim, né, sindicalizadas, ou pelo menos correndo atrás dessas pessoas na base, né, trazendo para dentro dos sindicatos, apresentando o trabalho que pode ser feito em relação a esse segmento, né, trazendo para que ele se interesse por aquela luta, para que esteja na luta também da sua categoria como um todo, porque não é só a questão da pessoa com deficiência, nós temos uma categoria que a gente precisa estar lutando dia a dia, né? Temos as nossas especificidades, mas tem o geral que a gente precisa estar também nesse geral, né? Então isso é uma questão que eu acho que engrena bem ali, né? Sindicatos de base e a federação, né? E como que a federação... Bom, primeiro essa questão que a Luciana até pontuou no início, né? Que hoje a gente não está ali junto com as demais minorias, né? Na coordenação das demais minorias, e isso precisa ser revisto para anteontem, que para ontem está tarde, né? Porque senão isso é mais um fator para ajudar a invisibilizar. A gente precisa estar junto com todo mundo lá, junto com todo mundo, não no etc., né? Junto lá com toda a galera oprimida. Porque se pessoa com deficiência não for oprimido, eu não sei mais o que é, né? Enfim, então isso é extremamente necessário. E hoje a FENAJUF para caminhar, né? Como é que ela vai caminhar? E aí a gente usa como exemplo a questão do PLP 454 lá atrás. Como é que se deu a questão do PLP 454 lá atrás? Ano passado eu vi uma matéria publicada sobre o PLP 454 da federação, fui ler a matéria, olha que maravilha, gente, a federação está tocando o PLP 454, aposentadoria especial. Eu falei, opa, peraí, como assim? Como assim? E como sendo a maravilha do mundo. Aí a gente se organizou e tal, viu isso, a gente conversou ano passado sobre isso. Olha, não é bem assim, dá um passo atrás aí, calma, segura, freia, né? Porque não é para ser assim. Peraí, vocês conversaram com alguém, pelo menos? Tem alguém com deficiência falando sobre esse tema? Porque se tiver, tudo bem, pelo menos foi consultado, é uma visão, pelo menos. Mas não tinha. Então, assim, a gente teve que dar esse passo atrás, a federação se reorganizou em relação a essa luta, e aí veio uma série de questões de lá para cá, talvez seja melhor falada na sua mesa própria, né? Vai ter disso. Então, hoje em dia, a gente fez o quê? A gente recolocou a FENAJUF no trilho dessa história. Então, então por que ela não pode caminhar assim? Precisa ter algum órgão consultivo, que o seja, uma comissão consultiva, uma coordenação a nível nacional, uma coordenação nacional pode ser composta aí, sei lá, umas 3 pessoas, talvez, em nível nacional, que seja consultiva em relação a esses temas, né? Que a direção possa se pautar nessa coordenação para poder agir, né? Porque senão perde legitimidade, enfim, né? Vai estar atuando sem conhecer a causa, enfim, né? E essa comissão, essa coordenação poderia tocar melhor essa questão, andando par e passo com a direção da nossa FENAJUF, né? Claro que, pelo menos com alguma estrutura de assessoria parlamentar para auxiliar essa comissão essa coordenação em alguns aspectos, porque obviamente que a gente não vai ter pernas para isso, né? Para atuar, por exemplo, vai ter a fala do nosso Alexandre Marques, falando dos variados projetos de lei que se tem, né, sobre a pessoa com deficiência, e são variados mesmo, porque todo mundo quer levar algum, né, quer levar, né, os louros né, em relação à pessoa com deficiência. Então, aprova qualquer coisa que seja lá no Congresso, olha, eu sou, né, defensor desse segmento e tal.
Só que muitas das vezes são coisas que já existem, coisas que desnecessárias em alguns aspectos, e isso tudo precisa ser muito bem visto e analisado para que a gente não entre numa canoa furada, né? Então, acho super importante isso para que a FenaJuF possa caminhar par e passo com o segmento das pessoas com deficiência. Temos outras propostas ali na nossa resolução, que a gente vai fazer a leitura amanhã, e a gente pode melhorar muita coisa ali, eu acho, até porque a gente meio que foi feito assim, meio que ao apagar das luzes lá para entrar lá no caderno de teses e corre daqui, acerta dali, joga para lá, vem para cá. Então tem algumas coisas para serem acertadas, até a questão de termos, algumas coisas que a gente pode ir acertando amanhã, quando da leitura. E aí eu trago até essa proposta aqui como um encaminhamento para amanhã, quando a gente for fazer, do Sena, Gerson e Luciana. Acho que a gente pode fazer alguma coisa nos moldes do que a gente faz em nossas plenárias e congressos, e lendo, e quem tiver destaque ali, destaca aquilo ali, para ir acrescentando alguma coisa, ou retirando, o que for achar melhor, né? Talvez a gente consiga até dar uma enxugada naquele documento de hoje para amanhã, para trazer alguma coisa mais já pronta, talvez, mas aí é intenção. Se a gente vai conseguir ou não, até amanhã não sei. Mas é uma questão que a gente pode estar trabalhando nisso aí. Tá. Então, eu deixo aqui essa proposta. As demais questões, acho que a gente conseguiu pontuar mais ou menos, também não vou ficar me alongando tanto, e me coloco aí à disposição para os questionamentos, perguntas, e estamos aqui juntos para isso, para tocar o tema, né, a pauta da pessoa com deficiência dentro do Judiciário Federal e MPU. Obrigado.